Quando John Carpenter lançou O Enigma de Outro Mundo em 1982, poucos poderiam imaginar que um filme sobre um grupo de pesquisadores isolados da Antártida se tornaria uma das obras mais influentes e estudadas do cinema de horror. Inicialmente recebido com críticas mistas e também um desempenho tanto quanto modesto nas bilheterias do cinema, o filme gradualmente conquistou seu lugar no panteão das obras-primas do gênero, influenciando assim gerações de cineastas e estabelecendo também novos padrões para o horror psicológico, cósmico, bem como efeitos práticos também. Mas o que torna O Enigma de Outro Mundo tão especial assim? Imagine você perdido em um deserto de gelo, onde o vento corta como lâminas e a escuridão engole qualquer esperança, bem como o silêncio é quebrado apenas por sussurros. E bem, você não sabe se são reais ou se isso se trata de algo muito pior. Bem-vindo ao mundo do Enigma de Outro Mundo. É exatamente isso que acontece nesse filme que originalmente se chama The Thing e foi lançado em 1982. Um filme que não é apenas um marco do terror sci-fi, mas também uma experiência que faz o seu coração disparar e a sua mente girar em paranoia. E eu não tô sendo muito exagerado não, hein? Só um pouquinho. Dirigido pelo lendário John Carpenter, essa obra-prima nos joga na Antártida, um lugar tão isolado que parece o fim do universo, e nos apresenta uma criatura alienígena tão assustadora quanto genial também, pois essa criatura pode se transformar em qualquer um, e literalmente a qualquer momento. Desde os primeiros minutos, o filme cria uma sensação de pura desolação. O ambiente hostil da Antártica já é um fator de isolamento por si próprio, mas quando a ameaça alienígena entra em cena, o verdadeiro pânico começa, para a nossa alegria e para a infelicidade dos personagens. Cada personagem então começa a suspeitar do outro. Ninguém confia em ninguém, pois a criatura poderia ser qualquer um deles. Isso transforma a estação de pesquisa daquele filme em um palco de tensão crescente, onde ninguém pode confiar literalmente em ninguém. O terror não vem apenas do monstro grotesco, então, mas da própria incerteza das pessoas em relação a outras pessoas. Nesse sentido, você já sentiu um frio cortando até os ossos só de olhar para uma tela? Tá bom, posso estar exagerando de novo, mas é uma boa descrição para esse filme, hein? A Antártida, que está presente nesse filme, não é apenas um pano de fundo, então. É um vilão silencioso também, tão perigoso quanto a criatura que espreita nas sombras ou quanto as pessoas que já estão perdidas na paranoia. Agora pense, temperaturas que despencam a menos 50 graus Celsius, meses sem um raio de sol e um isolamento que faz você esquecer que o resto do mundo existe. Esse cenário não seria um pesadelo por si só? O gelo que sussurra nesse filme, o vento uivante que passa entre as cenas parece carregar segredos, o que transforma a atmosfera geral da história. É uma sensação bem única assistir esse filme. É como se a própria natureza, durante essa história, estivesse conspirando contra os personagens. É bem interessante. A escuridão infinita que aparentemente parece permear toda a história do filme, ou seja, aquele negócio de ficar sem luz, onde cada canto vira um esconderijo perfeito para o horror, também melhora o filme 1000%. E como se já não bastasse isso, John Carpenter usa esse ambiente como uma arma própria, transformando toda a Antártida, onde eles estão situados, em um espelho de tensão crescente entre os próprios personagens. E ele faz isso muito bem. É como se o gelo estivesse vivo por aqui, apertando o cerco enquanto a paranoia toma conta de todo mundo. E você, que acaba assistindo esse filme, sente tudo. O ar gelado, a solidão, o pavor. É uma experiência muito legal. Numa era em que efeitos digitais ainda engatinhavam, temos que pensar também que nessa época, em 82, a equipe de efeitos especiais, que foi liderada por Rob Bottin, acho que é assim que pronuncia, criou uma das cenas mais memoráveis e perturbadoras da história do cinema. As transformações da criatura alienígena por aqui são verdadeiras obras de arte, combinando animatrônica, maquiagem
protética e também técnicas inovadoras que foram produzidas para executar isso. A decisão de utilizar efeitos práticos nesse sentido, em vez de animação tradicional, contribuiu imensamente para o realismo visceral do filme. Cada manifestação alienígena é única nesse sentido e também horripilante, desafiando expectativas de todo mundo que assiste sobre como uma criatura extraterrestre deveria se parecer ou deveria se comportar também. A famosa cena da cabeça de aranha, por exemplo, permanece como um dos movimentos mais chocantes do cinema do horror, precisamente porque o horror nesse sentido por aqui é tangível, físico e presente. Parece mesmo que há uma possibilidade dele acontecer. É bem interessante. Cada membro da equipe tem uma personalidade distinta por aqui e reage à situação de forma única e crível. O Mac Reed, por exemplo, interpretado magistralmente por Kurt Russell, não é um herói típico. Ele é um homem falível, muitas vezes ríspido e que se vê forçado também a tomar decisões impossíveis em circunstâncias extremas. O filme dedica tempo, então, um bom tempo considerável, para estabelecer as dinâmicas entre os personagens antes que o caos verdadeiramente se instale, antes que a ação comece. Vemos suas rotinas, seus conflitos pessoais e suas pequenas irritações uns com os outros, porque uma pessoa que não se irrita com outra pessoa dificilmente será classificada como uma pessoa. Quando a situação começa a deteriorar, essas relações previamente estabelecidas tornam o horror psicológico ainda mais impactante. Uma das características fascinantes do filme, então, é sua recusa em oferecer respostas fáceis. A narrativa é construída de forma a deixar várias questões. Pelo menos duas perguntas aqui são importantes nesse ponto. A primeira, quem realmente é humano no final? E a segunda, o que aconteceu durante as lacunas temporais que nós não vemos na tela? Bem, essa ambiguidade narrativa não é uma fraqueza de forma alguma. É uma escolha deliberada que convida todo mundo que assiste a se tornar um participante mais ativo na história. É um filme bem interativo nesse sentido. Cada nova visualização do filme pode revelar novos detalhes, interpretações, teorias e tudo aquilo que nós podemos imaginar sobre a sequência real dos eventos dessa história. É um filme que respeita a inteligência de quem assiste. Embora funcione perfeitamente como um filme de horror, direto ao ponto, ele também opera em um nível metafórico mais profundo também. O filme pode ser interpretado como uma alegoria sobre a paranoia social, desconfiança institucional e também o medo do outro, que caracterizou muito do clima político nos anos 1980. Todos esses elementos que nós acabamos de ver agora, que eu acabei de comentar nesses minutos que se passaram, eles ressoam fortemente, então, por assim se dizer, com ansiedades sociais que permanecem relevantes até hoje, por que não? O que nós vemos também aqui nessa história é um diálogo fascinante com outros filmes de horror, particularmente com A Coisa de Outro Mundo, de 1951, do qual é tecnicamente um remake, né? Esse filme agora que eu estou falando agora, um remake do ano de 51. E também é um diálogo fascinante com o Alien, do ano de 1979, que aqui no Brasil tem o título de Alien, o Oitavo Passageiro. Um ótimo título também, viu? O título brasileiro. Acho que Alien ficava uma coisa muito michuruca. Agora quando se coloca o Oitavo Passageiro fica bem complementar. Parabéns para quem inventou esse título aí no Brasil. O Enigma de Outro Mundo, por aqui, não é apenas um filmeco simples. Aquele filme que a gente assiste, se arrepende de assistir depois ou esquece rapidamente. Pelo contrário, ele é bem diferente de tudo isso. Ele é um evento obscuro, ele é um pesadelo. Ele é um enigma que você tenta resolver e literalmente nunca consegue. Ele é um filme que segue arrisca a sua proposta. Com a sua Antártida sufocante, uma criatura que desafia toda a imaginação daquele que tenta encará-la, uma paranoia que te consome e também uma execução técnica de tirar literalmente o fôlego. Ele se ergue como um titã do terror sci-fi. Então, na próxima vez que você ouvir o vento uivando ou olhar para alguém por tempo demais, lembre-se, quem sabe o que está escondido sob o gelo?
ou atrás daquele sorriso. Pegue uma lanterna, chame uns amigos e, posteriormente, mergulhe nesse clássico. Mas cuidado para não se perder na escuridão. Afinal, dentro do enigma de outro mundo, o terror é só o começo. E o fim? Bem, isso depende de você.